Enigma de um crime. O mistério da família Jameson. O desaparecimento da família Bob Jameson, Sherilyn Jameson e Madison Jameson é um daqueles casos que parecem roteiro de filme, mas aconteceram na vida real nos Estados Unidos. Outubro de 2009. Uma família comum decide viajar para uma região montanhosa perto de Red Oak, no estado de Oklahoma. A intenção era simples: comprar um terreno, recomeçar a vida, talvez buscar tranquilidade longe dos problemas. Mas o que aconteceu naquela viagem transformou essa história em um dos mistérios mais perturbadores do país. Agora imagine a cena: uma estrada de terra, mata fechada, silêncio absoluto. Dias depois do desaparecimento, a caminhonete da família é encontrada abandonada no meio da floresta. Não havia sinais de colisão, não havia marcas de luta, não havia vidro quebrado. Dentro do veículo estavam as carteiras, documentos pessoais, celulares e aproximadamente $32 mil em dinheiro vivo. $32 mil simplesmente deixados ali, intactos, como se ninguém tivesse interesse algum em tocá-los. E dentro da caminhonete, o cachorro da família, vivo, mas extremamente desnutrido, fraco, à beira da morte. A pergunta começa a ecoar: que tipo de situação faria alguém abandonar dinheiro, documentos e celular no meio do nada? Para entender o peso desse mistério, precisamos olhar para quem eles eram. Bob tinha 44 anos, Sherilyn, 40. A pequena Madison, apenas 6 anos. Uma criança que deveria estar na escola, brincando, vivendo uma infância comum. Mas relatos indicam que o casamento não estava em sua melhor fase. Havia dificuldades financeiras, discussões frequentes. Vizinhos comentavam sobre brigas intensas. Alguns descreviam o casal como reservado, outros como estranhos. Sherilyn supostamente falava sobre experiências espirituais, sobre presenças, sobre forças que a incomodavam. Havia relatos de que ela mantinha anotações em um diário com conteúdos considerados perturbadores por quem teve acesso. Dias antes do desaparecimento, um detalhe extremamente inquietante foi registrado. Câmeras de segurança da casa da família mostraram Bob e Sherilyn entrando e saindo repetidamente da residência, caminhando até o carro, voltando, pegando objetos, retornando novamente. O movimento durou cerca de 1 hora. O mais estranho não era apenas o vai e vem constante, mas a forma como eles se comportavam. Expressões vazias, pouca interação entre eles, movimentos quase mecânicos, como se estivessem em transe ou sob extremo estresse psicológico. Esse vídeo até hoje é citado como um dos pontos mais enigmáticos do caso. Então chegamos ao dia 8 de outubro de 2009. A família segue em direção à área montanhosa próxima a Red Oak para supostamente avaliar um terreno. Depois disso, silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma movimentação bancária, nenhum pedido de ajuda. Nada. Quando a caminhonete é encontrada, surge a primeira camada profunda do mistério. Se foi um sequestro, por que deixar tanto dinheiro? Se foi uma fuga planejada, por que abandonar os celulares? Se estavam sendo perseguidos, por que não há sinais de luta? O cachorro encontrado dentro do carro adiciona um elemento ainda mais sombrio. Ele estava preso ali, sem água, sem comida suficiente, sobrevivendo por pouco. Isso sugere que a saída da família foi abrupta. Não parece uma decisão planejada com calma. Parece algo repentino, algo urgente. Com o passar dos dias, semanas, meses, nenhuma pista concreta. O caso começa a gerar teorias. Uma das primeiras hipóteses levantadas foi assassinato, seguido de ocultação de cadáver. Talvez alguém tenha atraído a família para uma área isolada. Talvez uma emboscada. Mas novamente surge a pergunta: por que deixar $32 mil para trás? Outra teoria envolvia possível ligação com drogas. Investigadores consideraram a hipótese de envolvimento com tráfico local. Mas nada foi comprovado. Não surgiram evidências sólidas que sustentassem essa linha de investigação. A teoria que mais alimentou o imaginário popular envolve crenças espirituais.
Relatos apontam que Sherilyn demonstrava medo de espíritos, mencionava forças sobrenaturais e dizia sentir presenças estranhas. Alguns sugeriram envolvimento com algum tipo de seita ou grupo espiritual obscuro. Outros acreditam que poderia ter havido um colapso psicológico dentro da própria família, um surto coletivo, um ato desesperado motivado por paranoia ou delírio. Mas então, 4 anos se passam, 4 anos sem respostas. Até que, em novembro de 2013, restos mortais são encontrados a aproximadamente 5 quilômetros de onde a caminhonete estava. Em 2014, a confirmação. Pertenciam a Bobby, Sherilyn e Madison. O estado de decomposição era tão avançado que os investigadores não conseguiram determinar oficialmente a causa da morte. Não foi possível afirmar se houve homicídio, acidente ou morte por exposição ao ambiente. E aqui está um dos pontos mais angustiantes. 5 quilômetros não é uma distância impossível de percorrer a pé. O que teria feito a família caminhar por aquela área isolada? Eles estavam fugindo de alguém? Estavam perdidos? Foram forçados a sair do veículo? Se estavam tentando escapar de algo, por que não usaram os celulares? Se estavam apenas explorando o terreno, por que levar tanto dinheiro? Cada detalhe abre novas perguntas e nenhuma resposta definitiva. A grande quantidade de dinheiro intacto, os celulares abandonados, a ausência de sinais claros de violência, a distância entre o carro e os restos mortais, a causa da morte indeterminada. É como se a história tivesse sido interrompida no meio de uma frase. Alguns investigadores sugerem morte por exposição. A região pode ser traiçoeira, terreno irregular, clima imprevisível, áreas densas de vegetação. Se eles se perderam, poderiam ter sucumbido ao frio, à fome, à desidratação. Mas ainda assim, por que sair todos juntos do veículo, deixando para trás recursos que poderiam ajudá-los? Outros acreditam que houve interferência de terceiros e que o responsável nunca foi identificado. Há quem defenda a hipótese de tragédia familiar, um colapso mental que terminou de forma fatal. Mas sem provas conclusivas, tudo permanece no campo das suposições. E talvez o mais perturbador seja justamente isso: o vazio de respostas. Não há encerramento, não há conclusão clara, apenas perguntas suspensas no ar. Imagine a última noite deles. O silêncio da floresta, a escuridão absoluta, nenhuma iluminação urbana, nenhum som além do vento passando pelas árvores. Uma criança de 6 anos no meio dessa situação. O que ela teria pensado? O que realmente aconteceu naquela mata de Oklahoma? Alguns mistérios assustam pelo que revelam. Este assusta pelo que esconde. Até hoje, o desaparecimento da família Jamison continua sendo oficialmente um mistério não resolvido. Um caso que desafia lógica, investigação e entendimento humano. Um quebra-cabeça onde peças parecem faltar. Ou talvez estejam diante de nós, mas ainda não sabemos como encaixá-las. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que foi acidente, assassinato, um colapso psicológico ou algo ainda mais sombrio aconteceu naquela floresta? Comenta aqui embaixo qual teoria faz mais sentido para você. Se você gosta de mergulhar em mistérios reais, casos não resolvidos e histórias que desafiam a lógica, já se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias enigmáticas. Porque aqui, a gente não apenas conta crimes, a gente mergulha nos detalhes que ninguém tem coragem de encarar. E no próximo vídeo, eu posso trazer outro caso ainda mais perturbador. Mas só se você quiser descobrir até onde esses mistérios podem ir.